2 semanas depois do anúncio do pacote de corte de gastos de 70 bilhões de reais do governo federal, o Datafolha divulgou uma pesquisa sobre a gestão Fernando Haddad no Ministério da Economia. Assunto para o repórter Álvaro Nocera, trazendo as últimas informações sobre os números dessa pesquisa. Álvaro. Pois é, Tiago, os últimos dias foram agitados e tensos para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Neste período, nós tivemos ali a divulgação do pacote fiscal, o famoso corte de gastos. O dólar superou a casa dos R$6 pela primeira vez na história. Tivemos a elevação da taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Nós preparamos uma arte com a avaliação da gestão de Fernando Haddad. 34% avaliam a gestão como ruim ou péssima. Outros 34% acham que é regular. 27% dos entrevistados consideram ótima ou boa. Não sabem, 5%. Dentro dessa pesquisa, Tiago, nós tivemos também outras análises com um olhar ali do ponto de vista da macroeconomia, como a gente pode observar na nossa próxima arte. 45% das pessoas acreditam que há dinheiro suficiente, mas é mal aplicado. Para 35%, não há dinheiro suficiente e ainda é mal gasto. Recursos são suficientes e bem aplicados para 10%. Recursos são insuficientes, mas bem aplicados para 7%. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre os dias 12 e 13 de dezembro. Tiago. Álvaro Nocera trazendo as informações dessa pesquisa da Datafolha. Bom trabalho para você. A gente segue conversando com o economista Bruno Lavieri, especialista em contas públicas, e justamente, Bruno, para te perguntar sobre essa avaliação em relação ao trabalho do ministro Fernando Haddad, porque nos últimos meses, principalmente, houve muito atrito entre o governo e o mercado financeiro. O mercado não gosta do ministro da Fazenda. Como é que o mercado encara essa avaliação e se isso pode provocar alguma coisa no dia a dia do mercado? Eu diria que para o mercado, acho que a pesquisa tem pouco efeito, né? Acho que a pesquisa, no final das contas, diz mais sobre a avaliação da população, que acho que tem até um viés mais eleitoral ali no seu resultado, do que, enfim, qualquer análise mais profunda que o mercado pudesse fazer sobre o próprio ministro, né? No final das contas, o mercado já tem a sua opinião, imagino, sobre o ministro, né? E atualmente a sua opinião também não diverge muito do resultado da própria pesquisa. E em 30 segundos, o mercado acredita na aprovação do pacote nesse ano ainda ou não? Eu acho que acredita. A questão é que sempre vem uma surpresa, né? A gente está chegando no final do ano, já é tradicional em termos de Brasil a gente ter algumas surpresas negativas no apagar das luzes, né, nessa frente das contas públicas. E lógico, né, mesmo com um anúncio positivo de cortes de gastos, a gente sabe que até a efetivação, né, desses números tem um caminho muito longo, tem várias emendas que podem surgir, vários gastos novos esperando a gente na esquina. Bruno Lavieri, economista, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por atender a Jovem Pan. Boa semana para você e até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Bom, eu quero saber também de Dora Kramer e do Nelson Kobayashi sobre essa avaliação em relação a Fernando Haddad. Tem um componente político que o Bruno fala? Isso é mais político do que econômico ou não necessariamente, Dora? Só tem, né, Tiago? Olha, essa pesquisa também mostrou que 59% das pessoas, quase 60%, não tomaram conhecimento do pacote de gastos. Você vê, né? Para nós é o assunto principal e a maioria das pessoas não está nem aí. Agora, olha só, não é muito diferente, claro que não é uma ótima notícia para o ministro, mas essa avaliação não é muito diferente da avaliação sobre o governo como um todo. A pesquisa IPEC, divulgada no final da semana passada, ela mostra um número parecido, dá 34% de avaliação negativa para o governo também. O Haddad tem 34 de negativa, 27 de positiva, o governo tem 34 a 34, tem um empate. Agora, o que não é comum é se fazer pesquisa sobre avaliação de ministro da Fazenda. Isso ocorre em duas situações: quando a economia é motivo de preocupação ou quando o ministro é uma figura politicamente relevante. E nós temos essas duas situações. Ele é politicamente relevante, que pode ser a pessoa que, se o presidente Lula não for à reeleição, ele é apontado como o candidato,
e a economia, como a gente discute aqui o tempo todo, é um motivo de preocupação. Para você que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, estamos discutindo e falando sobre economia, as possibilidades da aprovação do pacote de corte de gastos e também uma avaliação do Datafolha em relação ao desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e Nelson Kobayashi. Olha, Tiago, interessante que eu concordo e sigo inteiramente o relatório da Dora, né, a relatora do comentário, de que a relevância política do Fernando Haddad diz muito sobre essa pesquisa, porque ele foi escolhido pelo presidente Lula para esse cargo justamente porque há uma expectativa de um futuro político do Fernando Haddad na sucessão do presidente Lula. Foi ele o escolhido em 2018 para disputar as eleições. Ele é ali das primeiras opções em um caso de sucessão. E justamente com a esperança de a economia gerar bons frutos e isso colar no Haddad é que ele foi escolhido para o Ministério da Fazenda. Então, este dado de 34% no meio do governo, eu acho que está dentro do que era planejado pelo presidente Lula. A questão é como vai ser daqui para frente, porque os 2 últimos anos de gestão, esses é que devem ser mais bem aprovados pela população em geral. E essa pesquisa não diz respeito à opinião do mercado sobre o Ministério da Fazenda. Essa, a do mercado, a gente viu há cerca de 2, 3 semanas atrás, e aí é uma diferença gritante. 90% do mercado desaprova a política econômica do presidente Lula. Essa de 34% é muito mais com o viés, com a finalidade eleitoral em relação ao Haddad mesmo.